Não, só para fazer uma ponderação, eu acho que, assim, evidentemente, todo mundo conhece a natureza do escorpião. O golpe é muito recente, inclusive. Mas será que não haveria, assim, uma percepção de esgotamento do golpe, de que eles não teriam forças, ou pelo menos, enfim, força mesmo política, social, para, mais uma vez, impedir o ex-presidente Lula, de que não teriam como evitar uma eleição mais ou menos normal? E aí o Lula tentando repetir o caminho da vitória institucional que ele teve no passado, construindo alianças, etc. e tal. Você fala, é uma fantasia política, mas pode ser que isso se confirme, né? Essa hipótese não está totalmente descartada. Então, só para colocar isso para você também. Nada impede que esse cenário se materialize. Que, olha, depois sei lá, 6 anos de golpe, Temer, Bolsonaro, o Estado brasileiro desmontado, toda essa destruição econômica, eventualmente o Lula pode voltar numa condição de terra arrasada até para reconstruir tudo que foi destruído. Por que você acha esse cenário tão ilusório e tão fantasioso? O problema é o seguinte, nada é impossível, né? Tanto que, num dado momento, isso daí era previsível desde o primeiro momento, a burguesia tolerou que o Lula fosse elegesse, fez um acordo com ele para que ele assumisse o governo, né? Essa é uma realidade. Agora, nós teríamos que ver quais são as coordenadas políticas que nos levariam a concluir que a situação teria chegado nesse ponto, né? Quer dizer, se a burguesia acha que o Lula pode ser candidato, então é uma reversão total do golpe de Estado de 2016. Por que estaria acontecendo isso daí? Vou te dar uma hipótese. O golpe já não estaria, vamos dizer assim, 60%, 70% consolidado? Como, por exemplo, independência do Banco Central, entrega do petróleo, redução dos salários, aumento das margens de lucro. Será que não seria, vamos dizer assim, E aí seria algum nível de acomodação política e social no Brasil com, vamos dizer assim, o resultado do saque já mais ou menos, o assalto já mais ou menos consumado no Brasil? Eu acho que não é assim. Não é totalmente assim. Claro que, se nós formos ser bem específicos na análise, nós podemos falar que todas aquelas medidas que a burguesia quer tomar, e ela quer tomar efetivamente, e ela acha que são necessárias, ela poderia adiar, como ela adiou durante os governos do PT, uma parte delas. Tá? Agora, precisaria ver se essa é a situação, se a situação impõe um governo de esquerda, né? Porque o pessoal fala assim, o Lula é de centro. Não, o Lula não é um candidato de centro como a burguesia entende. Para a burguesia, o Lula é um candidato de esquerda. Né? Candidato de centro, para ela, é o Fernando Henrique Cardoso. São duas políticas, a gente há de convir, muito distintas. O senador Requião, num debate que eu tive com ele, ele apontou que o PT não rompeu com a política neoliberal. Tudo bem, não rompeu no essencial, mas o PT não é, né, o trator neoliberal. Não é aquele partido que você coloca lá e ele vai passar o trator neoliberal, não é assim. Então, o que nós teríamos que analisar é o seguinte, o que a burguesia precisa nesse momento? Eu vi que alguns dirigentes do PT, eles analisam o seguinte, que, na minha opinião, já não é uma análise fantasiosa, mas é uma análise delirante. Eles acham que o Biden acabou com o neoliberalismo, que nós voltamos à época de 1945, por aí, né? Que a política a ser aplicada pelos norte-americanos é uma política keynesiana, de desenvolvimento, etc. E tal. Eu acho que isso daí é uma análise delirante. Os Estados Unidos está pegando fogo, literalmente. O Biden, ele tem uma política de contenção, né? Não sei se é o caso de explicar tudo aqui, mas... Não, sim, mas é interessante, eu até queria pegar essa palavra que você mencionou, o Biden como uma estratégia de contenção. Não sei se foi na conversa passada ou retrasada, você falou o seguinte, olha, nos momentos em que o capital precisa distribuir um pouco de riqueza, pegam alguém de confiança para fazer esse trabalho. Então você falou, olha, não serviu o Bernie Sanders na eleição passada, porque poderia desgarrar e ser radical demais. Pegam o Biden, que é um cara deles, para fazer, vamos dizer assim, para jogar essas pequenas migalhas ali para a população. Né? Nesse sentido,
o Lula não poderia vir a ser uma estratégia de contenção da classe dominante? Vamos pegar essa pergunta aqui da Érica Correia. Ela fala, Rui, quais foram as circunstâncias que elegeram Lula em 22? Em 2002, né, 20 anos atrás. Em 2002, a gente se lembra bem, o Brasil estava quebrado nas mãos do Fernando Henrique Cardoso. Mesmo assim, o capital internacional, o Jorge Soros, por exemplo, dizia serra ou caos. Quando a eleição do Lula se tornou inevitável, houve uma negociação intensa para que talvez o Brasil não fosse levado a uma fuga de capitais brutal, e foi imposto, não sei se foi imposto, negociado, como é que foi a chegada do Meirelles como presidente do Banco Central, né? E a gente se lembra, ali o Lula fez a carta ao povo brasileiro, etc. e tal. Houve um pacto com as elites, de certa maneira. Então, seria interessante você falar sobre as circunstâncias do passado e as circunstâncias atuais, e até explicar, será que o Lula não pode ser um fator de contenção nos dias atuais, e por que você acha que não? Ou se é que você acha que não, enfim. Então, vamos pegar a coisa de um ponto de vista mais conceitual, né? O Lula pode ser um fator de contenção? Perguntando abstratamente, sim. Ele foi um fator de contenção em 2002. O problema do fator de contenção, ele tem que ser visto em relação, digamos, para usar uma metáfora, à temperatura geral da situação política. Quer dizer, ele não é um fator, ele não é, por exemplo, como o Partido Social Democrata alemão, né? Que, havendo problemas com a direita, eles estão prontos lá a assumir o governo. Não assumiram nos últimos anos, eles apoiaram o governo e tudo mais. O Lula não, o Lula já ele é um fator de contenção para ser usado em determinado tipo de situação. Senão você tem outros fatores de contenção que poderiam, em vez de você colocar o Bolsonaro, que é um político muito radical de direita, você coloca um político de direita mais moderado, também é um fator de contenção. Vai fazer com que uma parte do PT apoie esse político, etc. e tal. Em 2002, o que é que levou a burguesia a ver o Lula como uma possibilidade? O que levou foi a situação internacional que eles, logicamente, projetaram para o Brasil. Nós temos que, isso é uma coisa que muita gente não lembra, né? Mas em 2002, a América Latina foi sacudida nos anos anteriores por verdadeiras revoluções populares. Nós tivemos a Argentina, que derrubou o governo neoliberal, né? Uma mobilização gigantesca que levou os Kirchner, depois de muitas idas e vindas ao poder. Nós tivemos a Bolívia, que levou o Evo Morales, que era um sindicalista aí de cocaleiro, né? Quer dizer, foram chamar aí um elemento de contenção muito importante. E para que esse elemento de contenção funcionasse, eles foram obrigados a fazer uma série de concessões políticas importantes. Nós tivemos também a situação da Venezuela, onde o golpe de Estado, o golpe militar foi derrotado. Então, o pessoal olhou e falou assim, do jeito que a situação vai, descontrole econômico, crise social crescente. O Fernando Henrique Cardoso, ele deixou como herança aí 50 milhões de pessoas passando fome. É uma coisa monstruosa. Então, o Lula, ele entrou nessa situação. Esse é o primeiro dado, né? A situação é semelhante a essa. Na América Latina, o que a gente vê é que o imperialismo está procurando controlar a situação não com esse tipo de político, mas com outro tipo de recurso, né? Segundo, um governo Lula agora, que concessões que ele faria? Retomaria, sei lá, o Bolsa Família? Eu acho que isso daí não dá conta de segurar a situação. Vai ser necessário uma medida mais forte. É por isso que eu não vejo que a situação aqui seja uma situação para o Lula. Pode ser que mude, né? Mas, a princípio,
Eu também não estou vendo muitos sinais da burguesia de que ela abandonou a ideia de lançar um candidato e que ela está navegando em direção ao Lula, né? Não, que ela vai lançar um candidato parece claro. A grande questão é se há um candidato viável a ser lançado, né? E se é possível lançar um candidato viável sem retirar o Bolsonaro de cena. É por isso que algumas pessoas falam, a terceira via talvez só seja viável caso Bolsonaro seja empichado depois dessa